Como funciona o diodo Zener? Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, mais uma aula, mais uma sequência da playlist Cedra Explicado. Nessa aula eu vou te explicar como funciona o diodo Zener. E para essa aula eu peguei como referência 3 livros. O livro base dessa playlist, que é Microeletrônica. Esse aqui me apresentou muitos detalhes do diodo Zener, muitas questões ali, muitos detalhes de funcionamento e parâmetros que a gente tem que analisar. O outro livro é A Arte da Eletrônica. Esse aqui, ele explica muitas limitações práticas do diodo Zener, que você vai ver nessa aula também. Parâmetros ali que você tem que ficar de olho para o bom funcionamento do componente. E o terceiro, dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Esse tem muitos circuitos de exemplo e traz uma abordagem bem prática, com diversos exemplos ali, vários circuitos para a gente analisar, e aí a gente vai vendo os parâmetros necessários, os conceitos necessários para a gente desenvolver uma aplicação envolvendo o diodo Zener. Então, vamos para a aula. Seguinte, o diodo Zener ele é um diodo de ruptura. Isso porque ele trabalha justamente na região de ruptura da curva característica do diodo. Tá vendo aqui? Essa região aqui, essa aqui vai ser a região de análise do diodo Zener. Ele trabalha polarizado reversamente. E não só isso, temos a região de polarização reversa e temos a região de ruptura. Ele está nessa transição. Por quê? Quando a gente polariza o diodo reversamente, tecnicamente ele é um circuito aberto. Porém, à medida que essa tensão de polarização reversa vai aumentando, e enquanto isso não acontece, idealmente ele é circuito aberto, então nenhuma corrente circula por ele. Mas em termos práticos, há uma corrente de circulação, há uma corrente circulando no sentido de polarização reversa, uma corrente na escala ali de 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 15. Agora, quando essa tensão de polarização reversa ela atinge um determinado valor, que vai ser mais ou menos nessa região aqui, a gente chama uma tensão de joelho, por assim dizer, que tem essa curvinha aqui parecendo um joelho. Bom, aí o diodo ele passa a conduzir uma corrente um pouco mais significativa, que vai ser a corrente de Zener mínima. Uma corrente mínima que vai circular no sentido contrário, ou seja, quando ele estiver polarizado reversamente, quando a tensão no terminal cátodo for maior em relação ao terminal ânodo. Aí ele se comporta como um dispositivo que ele vai apresentar uma queda de tensão constante para uma grande variação de corrente. Então, nessa região de polarização reversa, principalmente nesse valor mínimo aqui de tensão, o diodo ele vai apresentar uma queda de tensão constante. É como se, vamos dizer, ele estabilizasse. Ele está polarizado reversamente, tecnicamente não deveria circular nenhuma corrente nesse sentido. Porém, chega a um ponto que ele passa a conduzir, atingiu um determinado valor. É como se fosse a polarização direta do diodo. Enquanto essa polarização não atinge ali mais ou menos 0,7 volts para o diodo de silício, o diodo ele não conduz corrente. Mas à medida que a tensão de polarização, nesse caso direta, atinge esse valor mínimo, no caso de 0,7 volts para o diodo de silício, aí o diodo passa a conduzir corrente. O diodo Zener ele tem essa mesma ideia, porém, vamos dizer, em sentidos contrários, no sentido contrário, que é quando a gente polariza ele reversamente, e aí quando essa tensão de polarização reversa atinge um determinado valor, ele passa a conduzir uma corrente um pouco mais significativa, que ele vai ter um valor mínimo, claro, ele vai apresentar um valor máximo. O valor mínimo a gente chama de corrente de Zener mínima. É a corrente mínima, vamos dizer que ele vai conduzir na polarização reversa assim que atinge esse determinado valor de tensão. Agora vamos recordar o que eu acabei de falar, um parâmetro interessante. Perceba aqui o gráfico. Aqui. Na horizontal temos a variação da tensão, correto? Agora na vertical nós temos a variação da corrente. Era para ser mais retinho aqui, essa linha vertical que eu fiz, mas tudo bem. Perceba que há uma pequena variação de tensão para uma grande variação de corrente. Esse aqui é o fundamento prático de uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão, na qual ele quer entregar a tensão tem que ser constante, na qual a fonte de tensão ela vai entregar um valor de tensão, por exemplo, 5 volts, e não interessa o valor da carga.
ele vai continuar entregando essa diferença de potencial nos terminais da carga. A carga ela pode sofrer variação para mais ou para menos, mas a tensão nos terminais da carga ela tem que se manter. Esse é o conceito básico de uma fonte de tensão. Para uma grande, mas em termos práticos seria o quê? Para uma grande variação da corrente, que a gente poderia, né, a carga sofre alguma alteração, por exemplo, se a gente for adicionar um resistor, vamos imaginar o potenciômetro. Vamos dizer que ele varia de 0 a 100K. Dentro dessa variação, a diferença de potencial, vamos dizer, entregue nos terminais desse potenciômetro tem que ser, vamos dizer, minimamente constante. Um valor que não pode variar muito, a diferença de potencial. Então, vai sofrer uma grande variação da corrente, porém, a tensão ela não pode variar muito. Esse é o fundamento de uma fonte de tensão. Então, por isso que o diodo Zener, ele também, essa tensão de Zener, VZ, ela vai ser conhecida como uma tensão de referência, porque ela serve de referência para circuitos de regulação de tensão, mas ela serve de referência também para outras aplicações, por exemplo, para desenvolver um comparador, utilizando aí, por exemplo, o amplificador operacional. Aí um dos terminais eu coloco ali o diodo Zener, que ele vai ter uma determinada queda de tensão, né, a tensão de Zener, e aí ele vai ser a nossa referência, que aí a gente vai passar a comparar com a outra entrada do amplificador operacional. Então, quando ele está polarizado reversamente, ele vai conduzir uma corrente. Essa corrente vai ser chamada de corrente de Zener. E aí, algumas especificações do datasheet. Essa tensão de Zener, ela, vamos dizer, o valor que o datasheet está especificando como tensão de Zener para aquele diodo é para um determinado valor de corrente de Zener, a chamada corrente de Zener de teste. Por quê? É como se fosse assim, fizemos um teste e apresentou esse valor para esse parâmetro. Então, a tensão de Zener é essa para esse determinado valor de corrente, a corrente de teste. E aí, se essa corrente de teste, claro, o circuito a gente pode trabalhar com outro valor, né, dentro dessa faixa de corrente de Zener mínima e corrente de Zener máxima. Quando essa corrente que circula pelo diodo varia ou ela é diferente dessa corrente de teste, aí a gente tem que considerar que a tensão de Zener também vai variar em função dessa variação da corrente de Zener. E aí que entra a resistência dinâmica, que é uma coisa que eu vou falar no próximo slide. Porém, ele vai ser útil para a gente determinar essa variação na tensão de Zener em função da variação da corrente. Por quê? Por mais que haja variação da corrente, vamos dizer, por mais que a gente considere que a tensão de Zener não varie, mas ela, em termos práticos, ela vai sofrer uma variação. E essa variação ela vai estar em função da corrente de Zener, a corrente que circula por ele. Então é bom que a gente saiba qual vai ser essa variação, em termos de percentual também, para ver se está dentro dos parâmetros de projeto. Se a corrente que circula pelo diodo sofrer alguma variação, a tensão de Zener também vai sofrer uma variação. Tá? E aí essa variação de tensão vai ser igual à variação da corrente de Zener vezes essa resistência dinâmica ou resistência incremental, que a gente vai analisar daqui a pouco. E aí, dessa forma, a gente vai ter o quê? Uma medida da sua regulação. A gente vai entender um pouco mais qual vai ser a variação, a gente poderia até pensar dessa forma, qual será o limite de variação do diodo Zener, da tensão de Zener, para aquela aplicação, em função da carga também. Então, a gente vai observar algumas coisas aqui. Por exemplo, ele vai ter a tensão de Zener mínima, ele vai ter uma tensão, vamos dizer, nominal. Essa tensão nominal aqui, ela vai ser o ponto em que a reta de inclinação, no caso a reta de inclinação ela é dada por 1 sobre a resistência dinâmica, ela intercepta o eixo da tensão. Tá? Então vai ser uma tensão nominal ali na média. E temos a tensão de Zener máximo também, que ele vai poder entregar, que ele vai poder trabalhar tranquilamente. Perceba outra coisa, que a corrente de teste ela é um pouco maior do que a corrente mínima para o diodo conduzir nesse sentido contrário. Então ela é um pouquinho a mais, justamente para considerar que a corrente, né, ela variando para mais ou para menos, né, vai haver uma variação da tensão também na tensão de Zener. Aí um ponto importante, que é a questão de projeto, né, explicando melhor, e aí um ponto importante é o seguinte, que essa corrente de Zener, a corrente que vai circular pelo diodo,
ela tem que ser maior que essa tensão, essa corrente mínima, né? Essa corrente de joelho, para o componente ele poder trabalhar bem. Porque nessa região, se você trabalhar com um componente nessa faixa de frequência aqui, nessa corrente bem próxima da corrente de Zener mínima, ele vai ter uma resistência dinâmica muito maior, o que vai fazer com que a variação de tensão seja muito maior. E aí ele não vai, vamos dizer, servir muito bem como um parâmetro de referência, um ponto de referência de tensão, por exemplo. E a potência máxima de Zener, ela vai ser o quê? 4 vezes essa corrente de teste vezes a tensão de Zener. Então essa vai ser a potência máxima que o diodo vai poder operar. Bom, agora nós vamos falar de resistência dinâmica. Desconsidere esse 500 aqui do resistor, considere apenas o resistor, o diodo Zener propriamente dito. Aqui nós vamos ter uma tensão de entrada, Vin, e uma tensão de saída. No caso, nesse circuito aqui, o diodo Zener, ele está operando como um regulador de tensão e ele vai estar em paralelo com a carga. Imagine a carga aqui do lado, né? E aí a tensão nos terminais da carga vai ser igual à tensão de Zener. O que a gente quer aqui é determinar essa resistência dinâmica. Ponto importante que nos catálogos, né, no datasheet do componente, ele vai ter uma resistência dinâmica, ele vai especificar uma resistência dinâmica para uma determinada corrente, que vai ser a corrente de teste, novamente, e também um determinado valor de tensão de Zener. Bom, como falei anteriormente, no slide anterior, a tensão de Zener, né, essa variação da tensão, ela vai ser dada pela resistência de Zener, ou a resistência dinâmica, vezes a variação da corrente. Agora vamos analisar esse circuito aqui. Eu quero saber a corrente que circula nesse circuito. Bom, a gente determina, lei de Ohm aqui, tensão de entrada menos a tensão de saída, dividido pela resistência. De maneira simples é isso. Então a variação da corrente ela vai seguir mais ou menos a mesma ideia. A variação da corrente vai ser igual à variação da tensão de entrada, ou a tensão da fonte de alimentação, menos a variação da tensão de saída, dividido pelo resistor. E aí, se a gente tem essa tensão de saída, a variação da tensão de saída sendo igual a essa resistência dinâmica vezes a variação da corrente, sendo que a gente já conhece a variação da corrente, né, os parâmetros necessários, então eu vou fazer o seguinte, resistência dinâmica, substituindo aqui, né, dividido pela resistência do resistor, vezes, aqui, ó, estender esse, vezes a variação da tensão da fonte de alimentação, menos a variação da tensão de saída. De outra forma, para ficar intuitivo, tensão de saída é igual a um divisor de tensão, né, a resistência dinâmica, que ela vai estar aqui, a gente poderia substituir esse componente aqui e colocar uma resistência dinâmica aqui. Então vai ser um divisor de tensão vezes a variação da tensão de entrada. E se eu deixo em evidência, eu vou obter a regulação de linha. Que é o quê? A variação da tensão de saída em relação à variação da tensão de entrada, que é justamente esse divisor de tensão. Então, nesses casos de variação de tensão, o circuito ele vai se comportar como um divisor de tensão. Uma outra coisa muito importante, que é o que eu falei, né, do livro A Arte da Eletrônica, que ele fala o seguinte, que tensão de Zener abaixo de 3,3 volts já não é interessante de se trabalhar. Então, existem muitas situações que a gente precisa, por exemplo, de uma tensão de referência de 1,8 volts, e por mais que a gente possa ter um diodo nessa configuração, nesse valor, né, de tensão de Zener, ele não vai ser tão... ele não vai operar muito bem, por conta dessa variação de tensão ser muito grande, né? E aí ele não vai operar muito bem. Então, um ponto muito importante, quanto menor for essa resistência dinâmica,
melhor ou mais constante vai ser essa tensão de Zener. Então, com as variações da corrente, né, o que acontece? Então, um ponto importante, anote isso. Quanto menor for esse valor de resistência dinâmica, mais constante vai ser essa tensão de Zener para uma variação da corrente, né? Então, a corrente ela vai poder, vamos dizer, variar mais e o diodo, a sua tensão, ela vai ser, a sua variação de tensão vai ser muito menor, né? Em comparação, em termos de porcentagem, vai ser muito menor. E aí, como eu falei anteriormente, para correntes que circulam pelo diodo, na qual elas são próximas ali da corrente IZK, né, que é a corrente de joelho, essa resistência dinâmica ela tende a aumentar. E aí, por conta desse aumento, vai ocorrer uma variação muito maior na tensão. Então, a tensão de Zener ela sofre muito mais a variação, né? Principalmente quando a corrente está próxima dessa corrente mínima. E aí, no final das contas, estou falando muito desse incremento, né, de tensão, mas como é que vai ficar no final das contas? Eu tenho aqui a tensão de Zener sendo igual a essa tensão de Zener, vamos dizer, nominal, né, que é o ponto em que a reta de inclinação que eu falei, né, 1 sobre a resistência dinâmica, ela intercepta o eixo da tensão. Vamos dizer, tensão mínima, mais essa variação de tensão, né, que vai ser a corrente que circula por ele, vamos chamar de corrente de Zener, vezes a resistência dinâmica. Então, a tensão final, a tensão dos terminais do diodo, vai ser essa soma aqui, a tensão, vamos dizer, nominal, mais essa consideração da variação em função da corrente que circula por ele. Outra coisa interessante que a gente tem que considerar é o efeito da temperatura. O diodo Zener ele sofre com a variação da temperatura, o seu valor de tensão, né? E aí ele vai ter um coeficiente de temperatura, que vai ser dado em milivolts por graus Celsius. E aí um ponto importante, esse coeficiente de temperatura, vamos chamar de TC, ele depende da tensão de Zener. E aí, para um determinado diodo, ele vai apresentar um coeficiente. Esse coeficiente de temperatura, melhor dizendo, ele vai variar em função da tensão, né? E do diodo Zener, esse parâmetro, né, se é um coeficiente positivo ou negativo, e claro, ele vai depender da corrente de operação. De modo geral, vai ser o seguinte, se a tensão de Zener ela é maior que 5 volts, aí o coeficiente de temperatura, TC, vai ser positivo. Se essa tensão de Zener ela for menor que 5 volts, aí esse coeficiente de temperatura ele vai ser negativo. E para uma tensão de Zener mais ou menos igual a 5 volts, esse coeficiente de temperatura ele tende a ser nulo. E aí, para contrabalancear e fazer com que uma alternativa, né, um recurso que a gente pode utilizar para fazer com que esse coeficiente seja ou esteja mais próximo do valor zero, a gente pode fazer o seguinte, colocar um diodo em série com esse diodo Zener. Que aí é meio que um coeficiente anula o outro. Vai ser tipo assim, 2 milivolts por graus Celsius de 1, coloquei esse ponto aqui errado. Pronto. Menos o 2 milivolts por graus Celsius de outro. Aí tende a anular. Então, se você utilizar esse diodo polarizado reverso diretamente, né, e em série, né, com esse diodo Zener, ele tende, né, esse coeficiente de temperatura tende a ser nulo. Para outras situações, a variação da tensão de Zener segue essa fórmula aqui, principalmente em questão de coeficiente de temperatura. TC vezes a tensão de Zener vezes uma diferença de temperatura, a temperatura, vamos dizer, atual, ou a temperatura do ambiente, naquele momento, naquela situação, ou a temperatura para um determinado valor, melhor dizendo, né? E a temperatura de referência, que vai ser, no caso, 25 graus Celsius, dividido por 100.
Aí a gente vai obter a variação da tensão de Zener em função da temperatura. As principais aplicações do diodo Zener se envolvem em regulação de tensão e tensão de referência. Nesse caso aqui, ele está sendo utilizado como um regulador de tensão, mas de maneira bem simples. Ele não pode ser aplicado em todas as situações, porque o diodo ele pode trabalhar vai ter um limite, né, de trabalho, de miliamperes, né, não vai exceder muito, por exemplo, a 100 miliamperes. Então a carga ela tem que ser pequena. Agora, para cargas maiores, aí ele vai ser utilizado combinado com outros componentes, como transistores, por exemplo, no que se refere à regulação, seja de tensão, seja de corrente, né? A gente tem uma configuração que ela é assim. Tem aqui um resistor, eu tenho aqui um transistor NPN. E aí essa aqui vai ser, se essa aqui é uma configuração direta, uma regulação direta, essa aqui vai ser uma configuração e uma regulação indireta. O diodo Zener ele vai servir como referência. E aqui vai estar a carga. Uma outra situação é quando o diodo está nessa configuração aqui também, mas, novamente, está como referência. Aí a carga vai estar aqui. Aqui no caso vai ser uma fonte de corrente, aqui no caso pode ser uma fonte de tensão, e aí o diodo Zener ele vai servir como referência de tensão, né, para o circuito aqui e manter o circuito em valores constantes, seja para uma fonte de tensão, seja para uma fonte de corrente. Bom, pessoal, no mais é isso, eu apresentei para vocês como o diodo funciona, a curva característica, né, do diodo, né, no caso na região de ruptura. Apresentei os parâmetros, né, relacionados a ele, né, a tensão de Zener, a corrente mínima, a corrente máxima, a corrente de teste e a resistência dinâmica, que são parâmetros muito importantes, né, para a gente considerar principalmente essa variação de tensão. Outra coisa importante é que ele tem diversas aplicações. Na próxima aula a gente vai fazer um teste, nós vamos desenvolver um circuito para a gente poder testar os diodos Zener, principalmente esses que a gente retira de placa, né, e é muito difícil da gente, pelo código no seu encapsulamento, identificar qual vai ser a sua tensão de Zener. Eu recentemente comprei um pack de diodos Zener e eles estão bem identificados, né? Estão numa fitinha, mas conforme a gente vai utilizando, vai retirando ele da identificação lá e ver eles ainda estão novos. Então dá para a gente, com um esforço e utilizando a lupa, a gente consegue identificar o código e fazer uma busca para saber qual especificar melhor o componente, né? A tensão de Zener, a sua resistência dinâmica, a corrente de teste, tudo mais. Mas conforme a gente vai utilizando o componente, o seu encapsulamento ele vai perdendo ali a tinta, essas coisas, né? Os caracteres, e aí vai ficar difícil da gente especificar. Até especificar se é um diodo mesmo, assim, se é um diodo Zener ou um outro diodo, né? Diodo geral, por assim dizer, né? Vai ser difícil um pouco especificar ele. Então a gente vai desenvolver um circuito de teste para a gente ter minimamente uma noção de qual é o valor de tensão de Zener daquele diodo. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Os livros que eu utilizei, né, para compor essa aula aqui, eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada melhor. E é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, para não perder nenhuma, e até daqui a pouco.